O improviso nunca leva ninguém à excelência. A preparação vai te dar mais segurança. De 1 a 10, o quanto você está preparado para isso? Tá começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, o podcast que vai ajudar você, dono ou dona de uma pequena e média empresa, a tirar a sua empresa do caos através de uma equipe autogerenciável. Meu nome é Rogério Valentim. Eu sou a Tati De Angela. E eu sou Marcelo Germano. Bom, no episódio aqui de hoje a gente tem uma pessoa extremamente especial aqui, né? A Tati é De Angela ou é De Angela? De Angela. De Angela. Carinhosamente chamada de Tati. É empresária, palestrante, podcaster do Vida Memorável. Sim. Autora do best-seller em produtividade com títulos Faça o Tempo Trabalhar para Você e Faça o Tempo Enriquecer Você. Além de ser fundadora do Instituto De Angela, empresa de treinamentos em company e desenvolvimento de alta performance e produtividade e liderança inspiradora. O currículo da Tati não para por aí, não. Ela tem mais de 15 anos de estudo em produtividade, com certificações nas universidades mais renomadas do mundo, como Harvard, MIT, Ohio e Atlanta. Uau! Mas antes da gente começar aqui, antes da gente abrir o tema, eu tenho um recado importante para você que já acompanha a gente ou está ouvindo a gente pela primeira vez. Quero pedir para você deixar aqui no YouTube os seus comentários, deixa perguntas sobre negócio, gestão, processos, vendas, que nós vamos responder. E as que mais se destacarem nos episódios que vão dando sequência aqui. Então não perca a oportunidade. Toda semana nós traremos para vocês, empresários, as nossas histórias, os conhecimentos que a gente tem aqui através do podcast, que podem ajudar vocês nas vossas empresas. Então, conto com vocês, capricha aí na pergunta que a gente vai responder para vocês. E na gravação de hoje, nossa convidada vai entregar muito conteúdo para você fazer o tempo trabalhar para você mesmo, com produtividade e resultado. Mas vamos lá. Meu fã, por que você trouxe a Tati aqui? Precisa falar mais alguma coisa? Show de bola. Bom, quando a gente vai falar, né, o nosso ativo mais valioso, é incrível, o nosso ativo mais valioso, por incrível que pareça, não são os nossos bens, né? É o tempo, né? A nossa hora, o nosso bem mais valioso, o ativo mais valioso que a gente tem é o tempo, né? E acaba acontecendo que as pessoas falam, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. E eu falo, né, para mim tempo é sinônimo de vida. Uhum. Tempo é igual a vida, porque a vida acontece no tempo, né? Não tem como acontecer a vida se não for no tempo. E quando a pessoa fala, eu não tenho tempo, ela tá falando pra mim, eu não tenho vida, né? E por que eu trouxe a Tati? Eu conheci a Tati logo quando eu entrei no marketing digital, por volta de 2017, 2018, num evento do Conrado Adolfo, grande mestre Conrado Adolfo. E até então eu não conhecia a trajetória da Tati. Quando fui ver, ela teve uma ascensão meteórica, né? Foi executiva muito cedo e, enfim, aí começou a traçar o caminho dela de empreendedorismo e desde então a gente tá sempre se encontrando nos ambientes que a gente está, né? Seja no Platinum, com o Érico Rocha, lá com o Joel J, enfim, e aí os nossos caminhos estão sempre se cruzando e a gente foi desenvolvendo ali uma amizade ao longo desse tempo. Então eu trouxe a Tati, para ela pegar e falar com a gente sobre, não só sobre, né, como que a gente vai fazer o tempo trabalhar ao nosso favor, mas também a Tati tem uma outra especialidade, que ela é palestrante e ela ensina as pessoas a palestrar, né? E pode ser que você fale, mas eu não tenho interesse em ser palestrante, né? Mas eu com certeza tenho interesse em fazer uma apresentação memorável quando você for fazer um processo de venda, quando você for buscar um investidor, quando você for buscar um cliente novo. E a Tati ensina a fazer apresentações memoráveis. Então, Tati, se apresenta do jeito que você gosta de se apresentar e vamos bater um papo sobre uma comunicação memorável e sobre, vamos fazer o tempo trabalhar pra gente. Que legal. Obrigada, uma honra estar aqui. Quando você foi falando tudo, foi passando um filme pela minha cabeça. Eu falei, meu Deus do céu, porque a gente já se encontrou em tanto evento, em tantas ocasiões, que eu falei, nossa, eu nem lembrava que era lá do evento do Conrado. E aí passou um filme pela minha cabeça. Bom, para me apresentar, tem uma parte que eu falo assim, eu valorizo muito as pessoas talentosas.
Mas eu vejo também que nada vence, nada para uma pessoa que tem sonho, sabe aonde quer chegar e não desiste nunca. E eu sou a prova viva disso tudo. Por quê? Porque eu era a pessoa mais improdutiva da face da Terra. E por que eu era improdutiva? Quem conhece um pouco diz que eu tenho um perfil dominante influente. E o influente, ele é o oposto da produtividade. O influente é uma pessoa que odeia rotina, odeia a agenda, odeia planejamento, e tudo isso ajuda na produtividade, obviamente. É uma pessoa que gosta de arte, e aí é bom, porque tem um lado criativo muito bom, só que em termos de disciplina, de constância, é um calo no nosso pé. E eu precisei ir contra tudo, assim, do meu perfil, porque eu queria ter resultado. Então eu falei assim, não, se é para bater meta, eu comecei a minha carreira na área de vendas, falei, se é para bater meta e se é para eu ser o número 1, super competitiva, eu vou vencer todos os meus limites aqui, eu vou conseguir. Então foi onde eu mergulhei muito fundo na produtividade, me especializei para mim. Isso me ajudou a sair de um salário de R$500 como vendedora para um salário de R$50 mil por mês como executiva comercial. E aí, depois resolvi empreender e tal. E o que acontece? Foquei em produtividade, dando palestras, treinamento nas empresas, levando tudo que tinha dado certo para mim, que tinha funcionado para mim e para todo o time da empresa. Nós conseguimos, assim, multiplicar 10 vezes mais o resultado da empresa, só aplicando algumas estratégias que a gente vai compartilhar aqui acerca da produtividade. Só que aí, quando eu comecei a dar muitas palestras em grandes empresas como Votorantim, Unilever, Banco do Brasil, e comecei a rodar e, tipo, com menos de 30 anos, o mercado né? Agora já tá mudando, mas era um mercado muito mais masculino. E eu conseguindo estar ao lado de grandes palestrantes, em grandes eventos. Palestrei em Harvard, palestrei em estádios de futebol. E aí as pessoas começaram a me perguntar, Tati, o que você faz para ser muito bem paga com palestras e estar nesses eventos? E na época, como eu falo de produtividade, eu falei, não, é foco, não vou ensinar sobre isso, não vou montar um produto ensinando a ser palestrante. Não queria de jeito nenhum, até que uma pessoa contratou um processo de mentoria individual comigo, ele era um grande executivo e tal, cheguei lá na mentoria individual, o que ele queria? Falou, quero ser você nas palestras, me ensina e me mostra tudo que você faz. E aí eu ensinei para ele, deu muito certo, ele começou a palestrar em grandes eventos. Foi quando eu resolvi montar uma mentoria em grupo, o curso online, e agora me posicionei também como mentora de palestrantes. Então, e aí a parte das palestras também, pegando essa questão das nossas fraquezas, esconde as nossas maiores fortalezas, eu era muito tímida. Muito, até hoje, assim, é muito frio na barriga, sabe, até hoje eu falo, meu Deus do céu, pra que eu me desafio tanto, assim, é tão mais confortável, né, tipo, já ganho bem, já tá tudo mais consolidado, não preciso ficar o tempo todo me desafiando, só que sempre é o frio na barriga, é mão gelada, é perna tremendo, só que eu aprendi as técnicas pra você disfarçar a timidez e vi que a recompensa, quando você consegue levar a sua voz, a sua mensagem para o mundo, a recompensa, ela supera todo esse medo que a gente tem do julgamento, de se expor. Então, eu consegui vencer a minha timidez e hoje falar para grandes plateias, né? E me consolidar muito forte no digital também. Então, eu falo que a minha fraqueza de produtividade e a minha fraqueza de timidez, hoje, é o que ajuda as pessoas, o que é bom também, porque eu tive que desenhar uma técnica para mim. Então, se funcionou para mim essa técnica, funciona para qualquer pessoa. Que legal, isso mostra que existem ferramentas, né? Eu gosto de falar de método, né? Mas a gente tem métodos e ferramentas para quase tudo que a gente tem de problema na vida, né? Então, ser improdutivo, você tem método e ferramenta para se tornar produtivo. Você não consegue se comunicar direito, você tem método e ferramenta para poder ter uma comunicação efetiva. Eu acho que para tudo na vida, a gente vai ter métodos e ferramentas. Exatamente. E aí eu quero falar um pouquinho sobre isso. E eu pensei numa coisa aqui agora, Tati, olha que interessante, né? Tanto quando a gente vai falar de produtividade, quanto quando a gente vai falar de comunicação, de fazer palestra, de fazer a apresentação, né, a gente vai ter uma coisa que normalmente a gente chama de sabotadores, né? O que sabota a produtividade e o que sabota a comunicação? Os sabotadores são os mesmos ou para produtividade é um e para comunicação é outro? Como que é isso daí? Ótima pergunta. Na produtividade, eu percebo que o sabotador é muito o prazer imediato. Então, o prazer imediato de eu ficar nas redes sociais não me deixa focar naquilo que interessa. Hoje eu estava até em reunião com o meu time comercial falando sobre isso. Eu falei assim, nossa, às vezes a gente não bate as metas, por quê?
Porque você quer fazer a tarefa que é gostosinha de ser feita. Enquanto a tarefa que é eficaz, que é assertiva, que vai direto no ponto para gerar resultado, essa a gente procrastina. Então eu comecei a falar, eu falei assim, olha, o que tem que gerar a satisfação plena é o resultado final. Não pode ser aquele prazer imediato de eu fazer a tarefa gostosinha ou de me perder em meio ao que aparece no dia a dia. E em termos de comunicação, também está relacionada a isso. Só que aí, nesse caso, é a intenção, é o ganho de eu vou ficar no comodismo. É o ganho de eu não vou ousar, não vou me desafiar, arriscar. Porque quando você está falando para um grande público, vai ter julgamento. Vai aparecer pessoas que vão te amar. Inclusive, é uma das coisas que eu falo muito. Falei assim, tem pessoas que vão te amar por algo que você faz e tem pessoas que vão te odiar por essa mesma coisa que você faz. Então não tem essa de agradar todo mundo. Quem quer ser tudo pra todos, acaba não sendo nada pra ninguém. Então, ai, Tati, por exemplo, um dia me falaram assim, eu sou muito entusiasmada no dia a dia e tal, e eu tenho uma forma de cumprimentar que foi natural, não foi intencional dessa forma. Eu também tenho. Você tem uma forma... Depois eu falo. O meu é muito assim, oiê! E eu chego brincando, oiê, gente! E uma pessoa falou, Tati, você lida com muitos executivos, com muitos empresários, isso aí não é muito formal, você tem que buscar, olá, tudo bem? E eu falei, cara, não vai ser eu, vai ficar muito forçado esse negócio, olá. Quando eu vejo, é mais forte que eu. Quando eu vejo, já fiz o oiê. Só que aí eu vejo nas minhas redes sociais, as pessoas, nossa, eu ouvi um oiê, lembrei de você. As pessoas me encontram e falam, oiê, Tati! Então, assim, virou já uma marca registrada minha, que se eu for tirar por conta de um feedback, já era. Esses dias chegaram pra mim e falou assim, nossa, Tati, você é muito alegre o tempo todo, assim, né? Me criticando. E eu peguei e falei, gente, mas é ruim ser alegre, é ruim ser de bem com a vida, enxergar o lado bom. Então eu percebo... Pra alguns é. Pra alguns, sim. A filha do Rufino uma vez falou, meu pai é irritantemente feliz, né? É isso aí. É. Exatamente. Então, assim, as mesmas coisas que vai fazer alguém te amar, vai fazer alguém te odiar. E se você ficar mudando o tempo todo pra agradar todo mundo, você vai deixar de ser quem você é, vai perder a sua essência. E é uma das coisas que eu trabalho muito na comunicação. Como que a gente pode buscar a nossa singularidade e explorar a nossa singularidade a nosso respeito. Não é sobre, até do treinamento de oratória, né? E aí o pessoal tem resistência porque fica aquele negócio robotizado e tal. Eu falei, gente, não tem nada a ver. Tem que ser a oratória natural, humanizado, com sua essência, com o seu jeito, mas de uma maneira que todos queiram ouvir. É uma coisa interessante, ó. Bom, você falou tem o oiê, eu tenho o tá feliz. E aí, tá feliz? Eu pergunto, eu você me mandou o WhatsApp, tava lá, tá feliz. Eu só mando tá feliz, eu não falo tudo bem. Eu pergunto, tá feliz, né? E o legal é que quando você pergunta tá feliz, você dá uma oportunidade pra pessoa falar se ela está ou não feliz. Então, tem pessoas que no piloto automático respondem, sim, estou feliz. Tem pessoas que respondem, eu sou feliz. E às vezes a pessoa fala, meu, hoje eu não tô feliz. E aí a gente acolhe. Quando a pessoa fala, hoje eu não estou feliz, a gente acolhe. É mesmo, comandante. Me diz aí o que aconteceu. Né? E aí a gente aprende a acolher esse tipo de coisa. Que demais. É uma abordagem diferente do, e aí, tudo bem? Né? Está feliz, enfim. E eu gosto de dizer que o importante é o seguinte, nem todo dia a gente está feliz, né? Mas a gente tem que ser feliz, né? Sim. Então, é o ser, né? Você é feliz. Lógico que as pessoas felizes têm dias que são tristes, mas não quer dizer que elas são tristes. Tem uma quer dizer frase... que tem dias que são tristes, né? Tem uma frase que minha mãe sempre me fala sobre isso, que ela fala assim, Tati, os pássaros não cantam só quando eles estão felizes, mas eles cantam para ficar felizes. E eu adotei isso pra minha vida. Eu falei, é isso, tem dia que a gente não tá afim de fazer nada, tem dia que a gente não acorda bem, e aí você escolhe ser feliz ou escolhe estar de bem com a vida quando vê as coisas melhoram. Verdade. Deixa eu falar de comunicação. Eu queria começar com produtividade, mas eu me engajei aqui na comunicação. Né? Você falou muito de, às vezes, na comunicação, quando a gente vai se apresentar, isso serve para o empresário que... Como que é uma comunicação produtiva? Boa! O empresário quer apresentar a empresa dele, quer apresentar o produto, ele quer vender a ideia dele para o colaborador. Então, o tempo inteiro a gente está se comunicando, está se apresentando para as pessoas. E tem esse negócio do julgamento dos outros, né? Então, às vezes a pessoa não faz alguma coisa com medo do que o outro vai falar. Eu me lembro que, ou vai tentar modelar alguma coisa, porque a gente aprende a modelar, né? Mas vai tentar modelar alguma coisa que não é a essência. Então, por exemplo, vou falar como eu comecei. Pensa que eu sou uma pessoa super introvertido. Eu não sou tímido, eu sou introvertido. Eu acho que tem uma diferença sutil aí entre timidez e introversão, né? Mas eu sou introvertido.
E aí, quando eu fui começar a fazer minhas primeiras palestras, para poder, enfim, fazer meus treinamentos, fazer meus cursos, eu aprendi um negócio na programação neurolinguística, a gente aprende modelagem, né? Pega alguém, modela, tem até um TED super famoso que ele fala fake until make it, né? Finge até se tornar realidade, enfim. Também. Isso. Então são técnicas que funcionam. Mas, por exemplo, a minha referência, quando eu comecei, era o Rodrigo Cardoso. Grande amigo, Rodrigo, um abraço se estiver ouvindo. Grande amigo Rodrigo Cardoso, baita palestrante. Queridão. Eu fui com ele pro Tony Robbins e aí eu via ele, eu falava, nossa, eu queria performar igual ele. E aí eu ia tentar modelar ele, cara, não funcionou. Eu sentia que ali eu não estava entregando minha essência. Ali eu não estava sendo quem eu nasci para ser, sabe? E aí depois, com o tempo, eu fui dentro da minha essência, eu fui descobrindo como tirar o melhor daquilo que eu faço dentro da minha essência. Porque tem pessoas que naturalmente são pessoas, têm um tom de voz mais alto, é mais expansivo nos gestos, né? É um jeito, mas não é um único jeito, existem outras maneiras. E aí eu fui me encaixando nisso daí e encontrei minha essência no jeito como eu faço as coisas, as minhas apresentações. Então, dentro de uma comunicação efetiva, né? Eu acho que não tem caixinha, né? Eu acho que a pessoa pode ser muito eficiente sendo quem ela é. Mas eu acho que a primeira coisa que tem eu penso da seguinte maneira: entre a gente e a plateia existe alguma coisa. E esse alguma coisa que existe entre a gente e a plateia é uma voz na nossa cabeça que vai estar falando um monte de coisa, né? Então a voz vai estar falando: você não é bom o suficiente, ou o que você falou foi ridículo, ninguém está prestando atenção, ixi, uma pessoa ali levantou, não estão gostando. A gente tem essas vozes que estão ali, né? Como que a gente faz para silenciar essas vozes ou dominar essas vozes, que eu acho que todo mundo que está assistindo em algum momento da vida, entre, sei lá, né, pedir uma mulher em namoro, ou um rapaz em namoro, enfim, né, ou pedir um emprego, ou pedir uma promoção, ou fazer uma venda de um produto, teve essa voz, né? Fazendo a apresentação da empresa, tem essa voz aqui atrapalhando. Como que a gente domina isso daí para poder ter uma comunicação efetiva? Legal. Você foi falando, já me veio várias ideias aqui de coisas legais pra gente apresentar, mas primeiro, como silenciar essa voz? A preparação vai te dar mais segurança, e essa segurança vai te permitir ouvir a voz do bem em vez da voz do mal. E uma coisa que eu aprendi também, isso na psicologia, com estudos da neurociência, é que a voz do mal, ela tem uma função muito positiva, que é de nos proteger. Então ela fica ali em alerta, para que a gente possa ter prudência. E aí o que eu faço é conversar com as minhas próprias vozes, né? Então isso é um estudo que traz mesmo da ciência, psicólogos sabem sobre isso, que é você conversar consigo e quando vier a voz do mal, você fala, olha, obrigado por me avisar. Só que aí agora eu vou escolher, e aí é intencional, eu vou ouvir a voz do bem. A voz de vai lá, Tati, você consegue, você é capaz. E aí eu escolho ouvir a voz do bem, e estando preparada, isso vai me dar mais recurso, mais subsídio para conseguir ouvir. A voz do mal é a voz do bem. Eu me lembro quando eu era pequeno, tinha um desenho que tinha um diabinho de um lado e um anjinho do outro, né? Isso. Aí você olha e fala assim, esse aqui é o diabinho, e aí você olha e fala, esse é o anjinho. Então, legal, diabinho, obrigado. Agora é isso? Mais ou menos isso. Obrigada, diabinho. Tô sabendo, tô ciente disso aí. Agora deixa eu só ouvir de cá. E assim, essa questão até do negativo e positivo, quando eu fiz um curso em Harvard, eles mostraram um estudo que eles fizeram no laboratório, que serve inclusive para casais, tá? Qualquer tipo de relacionamento interpessoal dentro da empresa. Olha que legal. Eles mostraram que a cada situação negativa que acontece, uma fala negativa no relacionamento e tal, você precisa de 5 coisas positivas para neutralizar. Não é nem para ficar com saldo positivo, não. É para neutralizar. Então, pensa que em tudo na nossa vida, você tá ouvindo um monte de coisa boa nas redes sociais. Aí vem um hater, detona com você. Qual que é a nossa tendência natural? Olhar mais para o negativo, olhar mais para aquele um hater. Mas, poxa, você teve 100 elogios, 100 comentários positivos, para que você tá olhando pro hater? Porque esse é o normal do ser humano. O que é negativo, ele acaba tendo um peso muito maior. No relacionamento, a mesma coisa. Por que os casais se separam ou brigam por coisas tão pequenas? Porque foi uma coisa negativa, aí depois, pisou na bola, precisa ser flores, precisa ser chocolate, precisa ser uma noite romântica, 5 coisas. Coisa boa, né? 5 coisas positivas. Pisar na bola,
sabe, vez hein? por semana. Aí depois tem que ser 5 coisas pra neutralizar. Não é nem pra ficar com saldo positivo. Então, assim, a gente tem essa tendência forte de ouvir mais a voz do mal. Só que aí, de forma consciente, a gente fala, não, eu vou ouvir mais a voz do bem. Tô ciente, tô sabendo a voz do mal, mas deixa eu ouvir mais a do bem. E pequenas vitórias vai também nos dando mais senso de capacidade. A cada vez que eu me desafiei e eu consegui, e essa coleção de vitórias vai te dando condições, né, de continuar pra frente. Agora, uma coisa que você falou, Marcelo, que eu acho bem legal, é o seguinte, é uma das coisas que eu prego. Existem vários tipos, eu falo de palestrantes, mas aqui eu vou usar, existem vários tipos de comunicadores, para servir para quem não quer ser palestrante também. As pessoas pensam que ser palestrante, por exemplo, é só ser o Anthony Robbins. Aí tem gente que fala, não, Tati, eu não tenho vontade de ser palestrante, não. Por mais que essa pessoa esteja no palco direto, por mais que ela esteja falando para grandes plateias direto, ela fala que ela não é palestrante. Eu falei, cara, você tá no palco, você está palestrando, não tem essa, né? Mas a pessoa não fala porque criou um estereótipo que para ser palestrante tem que ser o Tony Robbins, e não é. E aí o que eu fiz? Eu elenquei 7 tipos de palestrantes. Então, por exemplo, tem aquele palestrante que é mais cientista. O palestrante cientista, ele vai trazer dados, ele vai trazer pesquisas, ele vai trazer estatísticas, e tem pessoas que vão se conectar mais. Dan Ariely é um palestrante cientista. Christian Barbosa... Previsivelmente racional, né? Adoro Dan Ariely. E é um dos professores mais bem pagos do MIT, hein? E um palestrante muito renomado, não só nos Estados Unidos, mas no mundo. O nosso amigo Christian Barbosa, ele também é mais cientista. O Ricardo Amorim, ele é um cientista com humor, né? Então, a gente tem um palestrante mais filósofo, Mário Sérgio Cortella, Clóvis de Barros, Leandro Carnal. Então, o filósofo, ele tem uma outra pegada, ele tem um outro jeitão de fazer. Mas todos são agradáveis, todos são incríveis. Tem um palestrante artista, que é aquele que faz mágica, é aquele que traz humor, né? Tem um palestrante storytelling, tem um palestrante storytelling, que é aquele que conta histórias do início ao fim. Maurício Dousado, um amigo nosso, faz muito isso, né? Que ele conta que ele ficou perdido numa caverna por 48 horas, e a palestra dele do início ao fim é uma história, só que você tira vários insights, vários aprendizados práticos para a vida. Ou seja, existem vários tipos de palestrante. Quando você fala, eu me encaixo mais nesse, beleza, você vai entender o seu ponto forte, aí é um momento de autoconhecimento, e aquilo que é predominante, você pode intensificar para usar isso a seu favor. Vai ser a sua marca registrada, vai ser a sua singularidade. Então, não tem essa de, eu preciso ser... A pegada do Rodrigo Cardoso é mais uma pegada Tony Robbins, que é Paulo Vieira também, que é uma pegada mais empowerment. É aquela pegada de pular no palco, é aquela pegada de falar, né? Não é, você vê um cientista. O cientista não fala igual o Tony nunca. É totalmente diferente. Então, quando você entende a sua singularidade, respeita quem você é, você começa a entender que todos têm pontos positivos. Teve uma vez que eu fui fazer uma palestra e eu estava apavorada antes de entrar no palco. Porque o palestrante que foi antes de mim, ele era um palestrante mais artista. Então ele fez o povo rir, ele cantou, o povo dava gargalhada. E eu falei, cara, eu não sou tão engraçada assim. Ninguém vai gostar da minha palestra porque eles não vão rir, eles vão ficar estáticos lá me ouvindo. E eu entreguei a palestra de produtividade. No final, uma pessoa virou pra mim e falou assim, a melhor palestra que eu já vi na vida. Eu falei, cara, tá vendo? E eu tava me achando, assim, o chulé da barata. Né? Tava me achando Zé Ninguém. Essa foi bom, chulé da barata. Tava me achando, vai ser a pior palestra do evento. E não, sabe? Então, assim, o que a gente tem que saber? Qualquer apresentador, qualquer comunicador tem uma estrutura, é igual uma redação. Uma redação, cada um tem o seu jeitão de escrever, a sua identidade. Só que ela tem que ter introdução, meio e fim. E aonde algumas pessoas pecam, fala meio coisa com nada. Assim, aleatório, sabe? Um negócio assim, onde começa sem introdução, aí lembra de um negócio que esqueceu. Você fala, mas peraí, eu não tô conseguindo acompanhar a linha de raciocínio, tá meio confuso essa fala. Então a pessoa tem que desenvolver essa linha de raciocínio. E é por isso que eu desenhei 5 passos que toda palestra ou toda apresentação, mesmo numa reunião, tô numa reunião de trabalho, eu uso esses 5 passos. Pensa num colaborador que ele está tocando um projeto e ele tem que apresentar esse projeto ou o resultado do projeto para os diretores da empresa. Ele pode usar esses 5 passos. Pode. Um empresário que vai apresentar um projeto para um cliente porque ele quer fechar uma conta grande, ele pode usar esses 5 passos. Então ele é válido não só para quem faz palestra, para qualquer pessoa em qualquer situação. Quer ter uma comunicação
quer gerar emoção, quer, enfim, vender alguma coisa, Sim, dá para usar os é 5 isso. passos. A Tati acabou de falar, inclusive, né? Não é, se você tá no palco, se você tá entregando alguma coisa, você tá fazendo uma palestra. Então é pra fazer Exatamente. apresentações. Sabe que esses dias me colocaram numa roubada também, né? Eu entrei depois do Derek. Aí o Derek surfa onda gigante em Nazaré e é cego. Meu, Já tem uma história de cê tem noção? superação. E o cara detona na palestra. Além dessas duas, ele faz duas Ainda se coisas comunica animal. bem, já Aí era. ele chega lá e anda pelo palco, se comunica pra caramba, a galera fica toda emocionada. Aí vem eu depois. Que jeito. É um desafio. É um desafio. Me senti o chulé da barata. Aí- Agora com essa técnica já vai resolver, hein? Mas o roteiro, inclusive ele serve pra gravação de vídeo no YouTube, pra podcast, pra tudo, sabe? O que é o roteiro? Toda conversa tem que ter uma abertura impactante. Esse é o primeiro passo. E uma abertura impactante pode ser uma frase de impacto. Pode ser uma pergunta que leva a pessoa a refletir. Não precisa ser grande, pode ser bem objetivo. Só que tem que ser algo que você chame a atenção das pessoas. Porque se eu não faço uma abertura impactante, às vezes tem pessoas que falam e parece que não falou nada. Não é uma abertura impactante. Igual quando a gente vai numa palestra e você vê, às vezes, a pessoa agradecendo, é legal você fazer um elogio, é legal agradecer. Mas tem pessoas que se perdem, falam assim, estou muito feliz de estar aqui. No podcast, às vezes, pode acontecer isso também. A pessoa fala, nossa, estou muito feliz de estar aqui, olha, obrigada, admiro demais seu trabalho. Você sabe que, né, é muito importante aqui, quantas pessoas incríveis estão ouvindo e tal. A pessoa fica 5 minutos falando um negócio, fala, meu Deus do céu, vamos ao ponto lá, qual que é o conteúdo, né? Você não veio aqui só ficar agradecendo, elogiando. Então, assim, a abertura impactante é aquele momento que você já chega e fala, nossa, que impacto, quero ouvir. Logo depois da abertura impactante vem a grande promessa. A grande promessa é uma manchete, é uma headline, igual a manchete de revista, que em uma frase você fala por que vale a pena a pessoa te ouvir. Então, por exemplo, numa palestra de produtividade, eu sempre falo, eu vou te mostrar como que você pode ganhar 4 horas a mais por dia. No final desse podcast, a gente pode mostrar pra pessoa como que eles podem ganhar 4 horas a mais por olha dia. Essa promessa, hein? Como você pode... Já ficou a headline, já. 4 horas Já deu a headline de graça Aí, ó. pra nós. Ó. Eu vou te ensinar nesse podcast a ganhar 4 horas a mais por dia. Exatamente. E a gente tem a do... Lembra do... Que ele fala que você só precisa de 4 horas por dia pra executar tudo que você O tem. Matheus Padeiros, ele fala que a diferença... Ele faz uma continha e ele fala que sobra 4 horas no dia. Então, entre o que você dorme, o que você demora para fazer sua higiene pessoal, né? Essas coisas Sim. foram 10 horas, né? 8 que você dormiu, teoricamente, né? 1 hora para entre tomar um banho de manhã, um banho à noite, escovar os dentes de manhã à noite, né? Aí você para almoçar, foi mais 1 hora. Então, ele vai somando, né? Aí você vai pro trabalho, você trabalha mais 8 horas, você tem um tempo de... Só aí a gente já está em 19, né? Aí você tem um tempo de deslocamento entre de onde você vai até o trabalho e de volta, né? Você tem esse tempo de deslocamento, deu 20 horas, sobrou 4. E ele fala, a diferença do sucesso está no que você faz nessas 4 horas. Uau, Contando legal. que nessas 4 horas você tem que cuidar da tua família, você tem que ver, enfim, cuidar dos seus filhos, você tem que estudar, você tem que treinar, você tem que... Já vou fazer uma parceria essa com é a ele. diferença, Que eu ajudo as pessoas a ganharem 4 horas a mais por dia, eliminando ladrões do tempo. E ele já fala, agora vamos fazer uma coisa útil nessas 4 horas aí. Exatamente. Nessas 4 horas aí, essas 4 horas que você vai ganhar é o que vai fazer a diferença para você chegar onde você quer chegar. Exatamente, muito bom. Então, o segundo é a grande promessa. A grande promessa é essa manchete. Por exemplo, na produtividade é essa de 4 horas. No de palestra, eu falo assim, como que você vai ganhar 15 mil reais por hora falando sobre o que você ama? É uma promessa. Então, você vai pensando assim, o que é a promessa para valer a pena eu ouvir essa pessoa durante a reunião, ouvir essa pessoa no vídeo, sabe? Na reunião, pode ser até a temática da pauta, né? Nessa reunião, eu quero sair com esse resultado, com essa transformação. E aí a pessoa fala, beleza, então vamos num objetivo claro. Terceiro passo, storytelling. Tem que vir histórias. E aí você fala, Tati, mas numa reunião, como que é uma história? Não é a sua história de vida inteira. Tem gente que fala, ai, Tati, eu quero ser palestrante que eu tenho uma história linda. Eu falo, tá, mas isso não é o suficiente. Tem que ter uma história linda e tem que ter um método, né? Tem que ter outras coisas também. Então, assim, não é sobre contar a história de vida inteira, mas é sobre contextualizar. Por exemplo, toda reunião que eu faço com o meu time, eu trago algum exemplo para contextualizar. Eu conto alguma história, não precisa ser uma história minha. Pode ser uma história de uma outra empresa, pode ser um case de sucesso, pode ser a história de um colaborador que se destacou, que vai ser exemplo para todo mundo. Inclusive, esses dias, eu fui anunciar uma notícia ruim na minha empresa.
Era uma notícia que ia sair 2 líderes que o time inteiro adorava, esses 2 líderes, sabe? Eu falei, como que eu vou anunciar a saída desses 2 líderes no mesmo dia, sem a gente baixar a nossa produtividade? Essa era a minha pergunta. E eu tava palestrando lá em Miami no dia, entrei no Zoom, a Isis Moreira, que é amiga nossa, tava do meu lado, né? A gente tava no Uber, no Zoom, eu falei, Isis, eu vou entrar numa reunião agora e eu preciso dar uma notícia ruim aqui. Ela falou, tá bom, Tati, eu fico aqui de boa e pode fazer a reunião. Eu fico aqui de boa, é você que vai dar notícia. Eu fico aqui de boa, te ouvindo, acompanhando tudo, não vou te interromper. Eu falei, beleza. Entrei no Zoom e fui fazer a reunião com o time. E fiquei lá, sei lá, uns 30 minutos ou 1 hora, eu nem lembro. Fiquei lá falando com eles. Na hora que eu desliguei a reunião, a Isis virou pra mim e falou assim, você acabou de fazer uma palestra pro seu time? Aí é tão natural pra mim que eu nem tinha percebido, né? Eu falei, é. Aí ela pegou e falou assim, meu Deus, eles saíram mais motivados do que tristes. Ela falou, até eu me motivei só de ouvir a reunião. Por quê? Eu segui basicamente essa estrutura e eu contextualizei, eu trouxe storytelling de sucesso, eu mostrei que pessoas passam pela nossa vida e que dá pra gente continuar crescendo mesmo sem elas, tal. Então, antes de ir direto ao ponto e trazer a notícia ruim, que seria um baque, eu fiz toda uma preparação, trouxe a notícia ruim e depois mostrei os próximos passos, os sonhos, os planos, tal. Já dividi tarefas, já defini missões e a gente saiu de lá todo mundo motivado, empenhado, sabendo que ok, faz parte da vida e vão sair mesmo, né? Então eu falei assim, qualquer reunião, ela não precisa ser reunião tensa, ela não precisa ser aquela reunião desgastante. Se você usar essa estrutura e todo palestrante, todo comunicador, ele tem uma pegada de inspiração. Eu falo, por mais que seja uma palestra técnica, eu tenho alunos, por exemplo, de direito tributário. Tati, como que eu faço uma palestra de direito tributário, que é tão técnico? Dá para colocar motivação no meio, inspiração no meio e entregar todo o passo a passo de forma técnica também. E palestrante faz isso, por quê? Porque a gente dá o passo a passo para a pessoa ter resultado, mas tem que ter um combustível, tem que ter um ânimo. Porque é igual, todo mundo sabe que para emagrecer é só diminuir a comida, é comer saudável e ir para academia, todo mundo sabe. Mas por que as pessoas não fazem isso? Porque elas não estão motivadas a fazer. Então sempre tem que ter os 2 ingredientes, porque para mim a motivação é como um combustível. Sem combustível, sua Ferrari não vai andar. Então a gente precisa desse combustível. O 4º é o método, que seria esse passo a passo mesmo. Na reunião seria a própria pauta da reunião, é o método. E por fim, o gran finale. O encerramento, é importante ele ser inspirador também. O encerramento tem uma frase de Maia que eu gosto muito, que ela diz assim: as pessoas esquecerão o que você disse, elas esquecerão o que você fez, mas elas nunca esquecerão o que você as fez sentir. Então, quando a gente toca o coração, quando a gente toca a emoção das pessoas, aí sim nós nos tornamos inesquecíveis, memoráveis na vida delas. E aí a ideia é essa, o gran finale, que é a última coisa. A memória do ser humano é curta. A última coisa que ele vai lembrar é do encerramento. E o encerramento nunca pode ser, então é isso. Que é o que o pessoal mais erra, né? No final de qualquer apresentação de relatório, de qualquer palestra, então é isso. Cara, você fez uma apresentação brilhante e você vai encerrar só com então é isso, né? Então dê pelo menos uma frase de estímulo, sei lá, pega a frase do Walt Disney, eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor e é com essa frase que a gente vai finalizar a reunião de hoje, bora com tudo, muito obrigada, entendeu? É uma coisa assim que você termina em alto estilo, é gran finale mesmo, não é pra ser um negócio meio xoxo, meio triste no final. Então usando essa estrutura de 5 passos dá pra você aplicar em qualquer coisa. Que legal. Então, ó, eu vou fazer uma consultoria aqui, aproveitar que eu tô aqui, eu vou fazer uma consultoria. Sim. Mas antes de fazer a consultoria, deixa eu falar uma coisa aqui sobre o storytelling, tá? Quando eu comecei a pensar em montar o EAG, por que eu montei o EAG, né? Quando eu entrei pro marketing digital, eu tinha 2 empresas e eu tinha agenda livre, né? Eu tinha tempo. Tendo 2 empresas, mais de 100 funcionários, né? Eu tinha agenda livre, tinha tempo. E aí Isso as é pessoas... incrível. É incrível, né? E as pessoas falam, como você consegue? Me ensina, me ensina, me ensina. E aí entrei pro digital e entendi que a gente consegue monetizar o nosso conhecimento se a gente colocar isso num método, num passo a passo. E eu falei, vou criar o EAG. Mas eu fiquei 1 ano fazendo trabalho de base. Um pouco mais de 1 ano, quase 2 anos fazendo trabalho de base. Pesquisando, estudando, fazendo mentoria com quem já tinha feito isso nos Estados Unidos. Enfim, fiquei fazendo o meu trabalho. Pesquisando as melhores referências, e uma das referências que eu pesquisei foi um cara chamado Noel Tick, e esse cara foi responsável por fundar a Universidade Corporativa da GE em Crotonville. E a Universidade Corporativa da GE, porque no século passado,
quando Jack Welch era presidente da GE, ele foi eleito o CEO do século, né? E uma das coisas que ele atribui a isso é porque eles tinham uma universidade corporativa que formava muita gente boa. E quem era responsável por isso era esse Noel Tich. Pô, esse cara, se ele é responsável por formar. E os executivos formados na GE, eles trabalhavam, quando saía da GE, trabalhavam nas empresas da Fortune, as 100 maiores da revista Fortune, né? Então, ali foi um bom celeiro de liderança, de formar líderes. E eu fui estudar para ver o que tinha. E uma das coisas que ele tem uma fórmula, inclusive é uma das fórmulas que a gente utiliza na metodologia do EAG. Ele fala que todo bom líder, ele tem que ter um conteúdo que é histórias, que ele vai contar pro time. Não é inventar a história, ele tem que ter as histórias, ele tem que documentar as histórias para ele usar as histórias no momento certo. Então, no conteúdo de liderança, você tem que ter histórias que podem ser suas histórias, uma dificuldade que você teve, como você superou, e pode ser as histórias, outras histórias que ajudam a motivar. Aí uma vez a gente tava numa situação difícil lá no escritório, né, Rô? E aí eu contei a história da vaquinha no presépio, no precipício. Você conhece essa história? Conheço. Que jogou a vaquinha no Então a gente tinha, a casa tinha caído, a gente tinha perdido uma vaquinha, literalmente, né? Era um dos nossos maiores clientes, era um cliente que estava com a gente há muito tempo, né? Ele dava muita previsibilidade, estabilidade pra gente, e aí perdemos esse cliente. E aí ficou todo mundo decepcionado, arrasado, não sei o quê. Aí eu fui pra empresa, peguei um avião, fui pra São Paulo, reuni meu time de gestores lá, e eu contei essa história. Né, contei a história da vaquinha. Quem estiver ouvindo a gente e quiser saber a história da vaquinha no precipício, é só colocar no Google que vai ter a história lá e você vai saber. Mas essa história motivou o time. Né? Então, o conteúdo, a gente nasce ouvindo história, a gente cresce ouvindo história, e o storytelling, seja as nossas histórias ou as outras, ele é ferramenta de liderança. Contar histórias. É lógico, a gente tá falando de a história certa no momento certo, né? É o remédio adequado para o momento adequado. Contar a história é uma coisa fundamental. E aí você, no teu conteúdo de liderança, você tem que mapear as suas histórias, mapear as histórias que você ouviu, para você poder contar ela no momento certo. A gente gravou um podcast agora, né? Antes de gravar isso aqui, a gente gravou um outro podcast. Tem bastante história naquele podcast, tem muita história. né? Tem muita história. É importante isso, desenvolver essa habilidade do storytelling. E a gente não tá na época, não é nem só do storytelling, é do storyselling, porque histórias vendem muito, né? Então eu falo assim, vendedor tem que contar história, líder tem que contar histórias, quer vender sua ideia, quer convencer alguém, quer inspirar, é histórias, não tem como fugir. E história gera conexão, né? Muito. História gera conexão com as pessoas. Bom, eu falei que eu queria uma consultoria, né? Então, por exemplo, você falou que tem que ter um grande finale. Sim. Uma das coisas que eu tenho trabalhado muito é o seguinte: quando a gente vai falar para um público que é dono de empresa, que é empresário, e a gente sabe a realidade da empresa brasileira, né? Então a realidade da empresa brasileira é o empresário, ele é quase que, olha o que eu vou falar aqui, né? Você falou abertura impactante, então ele é quase que um irresponsável. Oh, né? My God. Boa. É mais importante, né? É verdade, né? Ele é quase que o irresponsável. Ele começa fazendo tudo errado, sabe? Sim. Ele começa tudo errado. Ele começa sem fluxo de caixa, ele começa contratando de qualquer jeito, ele começa sem processo, ele começa fazendo as coisas tudo errado. Essa é a maioria dos empresários começam dessa maneira. Então, muitas vezes, para a gente aumentar, quando a gente vai falar sobre gestão de empresa, eles acham que gestão é um negócio que dá para deixar de amanhã para amanhã. Você vai falar de cultura, eles acham que cultura não vira ponteiro, enfim. Né? Então, para a gente acessar o empresário, eu tenho que trazer ele para um nível de consciência. Então, é um soco atrás do outro. Basicamente é isso, né? Isso é bom porque também prende a comunicação, viu? Se a pessoa vai ouvir uma palestra minha... Outro dia eu fui fazer uma palestra para médico. Eu fiquei uma semana assim... Eram todos médicos, donos de clínicas, e clínicas que estão bombando, é cara que ganha dinheiro, né? Não é um cara que, e você pensa, o médico é um cara que estudou pra caramba, né? É um cara que estudou muito, no mínimo 11 anos para ser médico, né? Então são pessoas inteligentes, pessoas que ganham muito dinheiro. E aí eu falei, o que eu vou falar para esses caras que esses caras não sabem? E eu fui entender que, o que é básico para mim, pros caras são muito avançados. Liguei para
3 médicos amigos meus que fizeram meu treinamento. Cara, qual que era a tua dor? Qual que era o maior problema que você acha que o médico... Eu liguei para 3, os 3 falaram a mesma coisa. Eu falei, bom, beleza. Então vou falar de finanças. Médico é ruim com finanças empresariais, né? E aí eu tenho toda uma narrativa já preparada para falar de finanças. Mas como eu te disse, é um soco atrás do outro. Um soco atrás do outro. Porque você vai, mexe, põe o dedo na ferida, mostra pro cara, o cara fala, meu Deus, eu faço isso, faço isso, faço isso, faço isso. Faz tudo errado. Então, isso já está no meu conteúdo de maneira natural. Mas eu tenho me preocupado cada vez mais de ela não só elevar o nível de consciência, mas elevar a motivação. Porque só bater também, o cara chega uma hora que apanhou tanto que você não levanta a motivação, a energia da palestra cai, o negócio cai, né? E aí eu tô procurando um jeito de fazer uma virada para sair do dar porrada e gerar uma esperança. Sabe? E gerar uma esperança. Para acabar de um jeito assim, acabar com o cara olhar e falar, uau, né? Quero, preciso, é isso que eu quero. Como que eu faço essa transição do mostrar pro cara a ferida, colocar o dedo e dar uma torcidinha, que a gente faz bastante isso, né? Põe o dedo, porque aí o nível de conscientização eleva, mas sair com um sinal de esperança, com um grande finale. Sim. Uma coisa que eu faço, além da narrativa que você trouxe, então, por exemplo, se eu trouxer um storytelling de um médico que deu certo, que deu a volta por cima e tal, isso aí já vai inspirar e a pessoa fala, nossa, se ele conseguiu, eu também consigo. Mas uma coisa que eu falo muito para o meu time, quando eu vou pegar pesado, né? Como vai ser bronca atrás de bronca, porque tem dia que é assim. Tem dia que fala, nossa, a Tati é toda inspiradora, então as reuniões dela, não, tem hora que eu puxo pra valer. E aí o que eu falo eu falei, gente, liderar quando tudo tá favorável, quando tudo tá fácil, qualquer um consegue, não é mérito de ninguém. Agora, você liderar um time desafiador, aí sim você vai mostrar o líder que você é. Vender, quando tudo tá fácil, o mercado tá favorável, não é mérito de ninguém. Agora, você bater metas e vender horrores, quando tudo é desafiador, você vai mostrar o vendedor que você é. Então, você pode trabalhar isso com o médico também. Mostrar pro médico, falar assim, olha, eu sei que é uma dor de muita gente, mas é a sua chance de se destacar. É a sua chance de diferenciar no mercado. E aí trazer algumas frases de impacto, algumas narrativas de exemplos de pessoas que colocaram isso em prática e conseguiram ter algum sucesso, algum êxito. Porque as pessoas, elas não gostam de apanhar o tempo todo, mas um pouquinho a pessoa precisa, né? Para acordar para a vida. Mas aí na hora que você mostra assim, mas eu tô aqui com a solução, eu tô aqui com o remédio, e aí, se você fizer isso, isso e isso, você vai viver um momento de glória, você vai ser a referência do seu mercado. Tudo isso vai fazer a pessoa sonhar, porque ela sai do abismo em que ela está e ela consegue enxergar a luz no final do túnel. Ela consegue ver e falar, nossa, então tá, então tem perspectiva, é só seguir o seu método e eu vou poder viver uma vida de abundância que eu nunca experimentei antes. Eu vou descobrir um mundo de possibilidades e realizações que até então não conhecia. Ótimo, então é isso que eu quero. E aí ele vai ficar motivado a entrar em ação. Legal, legal. Eu me lembro que eu terminava as palestras, né? Enfim, esses dias eu tava revendo, né? E eu falava que a grande empresa é a pequena empresa que fez a coisa certa. Exatamente. Aí eu terminava assim. Eu falava da pequena e eu falava a grande empresa é a pequena empresa que fez a coisa certa. Me lembrou do faixa preta, né? O faixa preta ou faixa branca que não desiste. Exatamente. Isso. E vamos falar então um pouquinho de... deixa eu só repassar os passos, tá? Então você vai ter uma abertura impactante, uma promessa, headline, um storytelling, onde você vai contar a narrativa, a jornada do herói, né? Um método, aí a metodologia que vai resolver aquilo, e você termina em grande estilo com um grande finale, para não falar, então é isso. Exatamente. Né? Então... E aí o que a gente tem que fazer? Esse aí é o roteiro, ele é o esqueleto, é a base, né? Quem é comunicador mais profissional, mais avançado, vai inserindo adereços durante esse processo. O que seriam os adereços? Quanto mais analogias e metáforas você usar, mais você vai conseguir abrilhantar a sua comunicação. Então, o que eu faço quando eu vou preparar uma reunião ou preparar um vídeo para o YouTube, que seja uma live? Eu faço o roteiro, que é a base para ter início, meio e fim. Aí depois eu penso, em qual momento cabe alguma analogia? Em qual momento eu posso colocar uma metáfora, um toque de humor, ou trazer uma demonstração, ou trazer um meme, um vídeo que complemente isso? Porque também uma coisa que é legal da comunicação é que a cada 7 minutos tem que ter uma quebra de estado. O que faz, às vezes, uma pessoa ter um roteiro brilhante, mas não conseguir prender a atenção das pessoas? É porque já é um desafio a questão da oratória,
da pessoa conseguir fazer a entonação de voz, aumentar, subir, às vezes falar mais rápido, às vezes mais devagar. Isso aí já é um desafio. Não é todo mundo que está pronto para isso. Se você ainda fica falando por horas e horas, sem uma quebra de estado... A pessoa cansa. A pessoa cansa, exatamente. Então tem que ter uma quebra de estado. E aí vai desde interação com o público, de fazer perguntas, de contar uma história, de trazer uma analogia, de trazer um vídeo, de mudar. Igual vocês tiveram a ideia brilhante de ser 2 pessoas de host no podcast. Porque aí é um bate-papo, aí toda hora muda a voz. Se fosse só eu falando o tempo todo, se fosse... aí fica mais desafiador ainda a gente prender a atenção da galera. Legal. Quebra de estado. 5 segredinhos aí para quebrar estado que você usa. Eu uso muito a interação com o público. Então, sim ou não, aquela questão, né? Quem aqui quer ganhar 4 horas a mais por dia? Eu! Então, isso aí também, algumas perguntas com interações. Na palestra em si, não é bom você dar o microfone para as pessoas, porque tem pessoas que vão querer palestrar no seu lugar. Então, no máximo, deixar falar uma palavra. E uma palavra, o que significa produtividade para você? Né? Eu faço muita diferença entre estar ocupado e ser produtivo. O que é estar ocupado? O que é ser produtivo? Então, eu vou fazendo a interação. Vídeos, só que vídeo também tem que ser curto, porque se o vídeo for extenso, ele também já fica monótono. Tem que ser algo de 1 minuto, alguns segundos ali. A questão da entonação de voz é uma quebra de estado. Então, em algum momento eu acelerar. Barack Obama faz isso muito bem. Eu viro e mexo, uso o exemplo de Barack Obama, que em vários vídeos dá pra ver. Em momento ele falando bem mais alto. Mas muda muito, né? Demais. Ele é muito bem treinado. Ele usa a técnica assim, a favor dele de uma forma linda, sublime de ver. Então, a entonação de voz é uma forma de quebra de estado. O toque de humor, porque é uma coisa que eu gosto de fazer qualquer palestra, qualquer comunicação, é mexer com as emoções. Então, quando é uma palestra que a pessoa sorri e chora na mesma palestra, você conseguiu fazer os montes e os vales, sabe? Fica incrível. Então, mexer com as emoções, seja por meio do storytelling, seja por meio do humor, isso aí tudo vai ser quebra de estado. Só tem que se policiar para ser a cada 7 minutos, pelo menos. Se for menos, melhor ainda. Mas mais, fiquei 15 minutos falando sem nenhuma quebra de estado. Né? Por isso que é muito comum em alguns eventos falar, vira para a pessoa que está do seu lado e fala tal palavra. Ou repete aqui comigo. É uma quebra de estado também. Eu faço assim, olha pra pessoa do lado e fala, me dá um sorriso. Ah, boa! Aí todo mundo sorri, quebra o estado. Funciona bastante. Eu lembro do T. Havek, ele sempre falava, fala pra pessoa do lado, tem uma mente milionária. Aí o pessoal virava, tem uma mente... Ou faz o high five. Tudo isso é uma quebra de estado também. Só que aí entra aquela história que a gente falou. Não combina com todo mundo. Tem gente que fala, eu não gosto disso. Não gosto de ficar, levanta, abraça o colega do lado. Então, você não precisa ir por esse caminho. Né? Eu faço, na minha palestra nem tem high five. E eu gosto, mas não é tanto meu estilo. Faz um high five. Então, o que eu uso? Eu uso os outros elementos aí. Eu rodo um vídeo, eu conto uma piada, apesar que não é meu forte, mas eu fiz curso de stand-up, né? E aí eu descobri no curso de stand-up, que é uma coisa que eu acredito muito, o improviso nunca leva ninguém à excelência. Eu defendo isso com unhas e dentes. Tem gente que fala, eu sou bom de improviso e tal. Ok, você é bom, mas não te leva à excelência. Você quer excelência, você testa, você prepara, você treina antes. Esse aqui eu gostei. O improviso nunca leva ninguém à excelência. Exatamente. No mundo corporativo a gente aprende, né, que o improviso ou o provisório se torna definitivo. Essa é uma lei universal. Você está fazendo um negócio na tua empresa, você não tem condições de fazer tudo, ou por conta da correria você foi lá e deu uma improvisada. Você fala assim, vamos fazer desse jeito aqui até a gente melhorar isso. Aí o provisório vira definitivo. Pro resto da vida, você vai fazer daquele jeito. Aí, você nunca vai chegar na excelência quando você pega uma coisa que você fez provisória, você não volta para cuidar dela, e aí esse improviso não vira excelência nunca. Fica cheio de gambiarra lá, né? Os fios todos arrumados. Improviso é terrível. E na comunicação as pessoas improvisam achando bonito. Não, eu sou bom de improviso e tal. É óbvio que quanto mais repertório você tiver, melhor você vai ter cartas na manga para improvisar. Mas assim, viver de improviso é correr risco demais. Você pode dar sorte em algum momento ou não. O improviso do stand-up é um improviso preparado, né? Exatamente. Os caras são extremamente preparados para improvisar nos momentos que eles vão enfrentar. Né? Quando eu fiz curso de stand-up, eu percebi isso aí. Tipo, vai no evento de um evento que eles falam assim, a plateia vai participar. Aí faz o troca, ou define qual que é o cenário que eu estou. Eles já treinaram tudo.
Não tem um cenário que você vai escolher que eles não tenham treinado antes, sabe? Então, assim, eles estão treinados para o improviso. E isso foi uma constatação que eu cheguei. Inclusive nas piadas. Tem humorista que ele faz o show só para testar piadas. Depois que as piadas estão validadas, aí que ele começa a fazer os shows de stand-up mesmo. Eu fui a algumas para validar, tem várias sem graças até. Então você vê assim, nossa, esse humorista é renomado, tal. Ele erra pra caramba antes de acertar. Só que ele erra no local que pode, um ambiente seguro para ele errar. E é a mesma coisa que a gente tem que fazer com a comunicação, com os palestras também. Pô, eu lembrei do Ari Toledo. Eu fui assistir várias vezes Ari Toledo aqui era 13 de maio? Tinha um teatro na 13 de Teatro maio. Zácaro, não era isso? Isso aí. E aí o Ari Toledo se apresentava lá direto. Eu fui lá algumas vezes assistir ele. Né? Mas não tinha improviso ali, não. Ali era tudo treinadinho, bonitinho. Até o time, até o momento, tudo. E aí, por isso que eu consigo, na minha palestra, colocar toque de humor. Apesar de eu não ser engraçada naturalmente. Porque eu criei a técnica, eu entendi como funciona. Treinei. E aí as pessoas riem na minha palestra. Eu falei, gente, isso é um milagre. Eu sou péssima de humor. Sabe uma coisa que eu faço às vezes pra chamar atenção? Eu percebo que as pessoas começam a se distrair, ou vai pegar um celular, vai pegar um WhatsApp, né? Aí eu pego e falo assim, cara, agora eu vou falar os 3 passos, né? E é o seguinte, presta atenção que o terceiro passo é o mais importante. Aí eu olho, se eles continuam distraídos, eu falo, agora olha pra pessoa do lado e fala pra pessoa do lado, cara, presta atenção que o terceiro passo é o mais importante. Boa, né? Já dá ênfase. Já dou ênfase, aí o cara para, né? São 3, ele tem que esperar chegar o terceiro, né? Então Sim. Isso quebra padrão também e traz atenção pro que você vai falar. Já tá fazendo certinho, já. Então, algumas coisas é técnica, algumas coisas é feeling que a gente vai pegando de tanto fazer, né? Ô Tati, e produtividade, né? Você falou que se manter ocupado, né, e ser produtivo. Fala um pouquinho isso daí. É Parkinson, a lei de Parkinson? Tem um negócio assim, não tinha? Tem isso também. O que acontece? Eu vejo que muitas pessoas confundem estar com a agenda lotada com ser produtivo. Nossa, então não tem tempo pra nada, eu trabalho o dia inteiro, minha agenda tá abarrotada de coisas. E aí eu me lembro de um presidente do Itaú, que ele fez uma reunião em janeiro, no início do ano, assim, com o time, e ele falou assim, eu quero esvaziar as agendas dos executivos. Porque o que um líder precisa fazer? É ser como o Marcelo Germano, entendeu? É ter 2 empresas, mais de 100 colaboradores e falar, ainda tô com tempo sobrando. Porque um líder, o que ele faz? Ele tá o tempo todo monitorando, pensando em novas estratégias. Ele não pode estar ali apagando incêndio e estar no dia a dia do negócio. E eu percebo que tem muito mais pessoas ocupadas hoje do que pessoas produtivas. E o que é a produtividade? Produtividade é resultado. É o quanto efetivo, é o quanto de resultado que eu gero. E aí, na minha palestra eu até conto uma história do meu primo Murilo, que ele era muito mais... Ele trabalhava menos, estudava menos que eu e tinha mais resultados que eu. E aí eu falei que com esse primo eu entendi como que funciona a fórmula da produtividade, que é o seguinte, é o nível de energia que eu coloco para realizar determinada tarefa e o nível de resultado que eu tenho. Se eu coloco muita energia e se eu tenho pouco resultado, é óbvio que eu não sou uma pessoa produtiva. Agora a questão está, se eu colocar muita energia e tiver muito resultado, o que as pessoas pensam? É produtivo porque teve muito resultado, só que eu coloquei muita energia para isso. Tem fases da vida, você está montando sua empresa, você está desbravando em determinado mercado. Tem fases da sua vida que está tudo bem, você colocar muita energia para ter muito resultado. Agora, a verdadeira produtividade é quando a gente descobre meios, seja por meio da automação, seja sabendo delegar, aquela diferença entre delegar e delargar. Então, existe a questão de como que eu faço para colocar menos energia e maximizar todos os meus resultados. Isso sim é a verdadeira produtividade. E é isso que eu fico buscando na minha vida, no meu dia a dia o tempo todo. Como que eu posso fazer mais com menos? Como que as coisas possam depender cada vez menos de mim? E aí entra a estratégia aqui de ganhar mais horas por dia. Porque as pessoas, elas estão sem tempo, até as pessoas do operacional, estão sem tempo porque eu fiz um mapeamento e existem mais de 28 ladrões do tempo. Ou seja, a gente está sendo assaltado todos os dias e não percebe. E aí eu fui ver quais são os ladrões do tempo, né? Entre os 28, tem os principais, que é a procrastinação, esse negócio de deixar para depois aquilo que eu deveria fazer agora, a desorganização, a falta de planejamento. E aí tem um que eu chamo de chefe da quadrilha. O chefe da quadrilha, ele chama-se interrupções. Já parou para observar quantas vezes que as pessoas são interrompidas no dia a dia?
Eu falei, é gritante. E aí eu fiz um cálculo. Existe um estudo da neurociência que mostra o seguinte: cada vez que nós somos interrompidos, a gente perde de 7 a 14 minutos para se concentrar novamente naquilo que a gente está fazendo. Então tem pessoas que falam, que isso, Tati, 7 a 14 minutos, tá maluca? Comigo isso não acontece. É simples. Imagina que você tá ali na frente do e-mail, respondendo um e-mail. E aí alguém pergunta para você, vamos almoçar junto? Você fala sim ou não, coisa rápida, né? Só que quando você volta pro e-mail, o que você tem que fazer? Recapitular o que você estava fazendo. Exatamente. Você perdeu o fio da meada. E isso. E às vezes você tava com uma ideia brilhante. Você fala, nossa, eu ia responder que eu isso tava aqui. pensando mesmo? Aí, na hora que você tá lendo pela segunda vez o e-mail, retrabalho, vem outra pessoa, toca o telefone. Tocou o telefone, você foi atender, era engano. Coisa rápida também. Mas aí o que você faz? Você vai pro mesmo e-mail. E tem e-mails que a pessoa gastaria 5 minutos para resolver. Mas ela fica 3 horas na frente, ela não consegue avançar. É por isso que muitas pessoas falam, eu gosto de trabalhar fora do horário de expediente, porque aí rende. Por isso que algumas pessoas falam, de casa eu trabalho melhor, porque rende. Porque tem menos interrupções. Então, qual que é o segredo? Se eu reduzir as interrupções, eu ganho mais tempo. E aí eu fiz um cálculo matemático. Então, esse negócio de ganhar 4 horas a mais por dia não é do nada, não. Existe uma lógica por isso. Que é o seguinte, se a gente perde de 7 a 14 minutos pra gente se concentrar numa tarefa, e aí eu falei, calculem em média quanto tempo vocês são interrompidos. Eu comecei a fazer pesquisa nas empresas. Coloquei 27 vezes, porque assim, é o menor que eu já vi. Tem gente que é interrompido 60 vezes no dia, 90 vezes no dia. Tem gente que deveria ser telefonista, atendente, menos líder, sabe? E aí eu peguei e falei, bom, então vamos pegar essa pessoa que foi interrompida só 27 vezes. 27 vezes, 7 a 14 minutos. Peguei uma média de 10 minutos para facilitar o cálculo. Significa que todos os dias ela está perdendo ou deixando de produzir 4 horas e 30 minutos por dia. Falei, o que você faria com 4 horas e 30 minutos a mais? E aí tem pessoas que falam, deixaria Tati, até me dar uma interrompida. Aí, deixaria até dar uma interrompida. E tem pessoas que falam, Tati, mas eu tenho que responder o celular o tempo todo. A gente já tá aqui no podcast 1 hora e tá conseguindo ficar sem celular. Ninguém vai morrer em 1 hora. Né, Tati? Sabe? Reagir, né? Exatamente, aqui é diferenciado. Aqui é... No voo, a gente não fica? Você pega um avião, você fica. Depende. Depende, agora tá tendo internet, né? Agora tá... Tem uma companhia que tem a cor da tua blusa aí, quase parecida. Ela tem internet só pra texto. E tem uma outra companhia que tem uma outra cor aí. E ela tem internet livre. Não dá pra falar. Eu não vou fazer. Os caras não pagam pra gente, a gente não vai falar dele. Falando das marcas, não. Tem 2 companhias que tem. Uma tem texto. Eu vim hoje mandando texto pro Rogério no avião. E tem uma que tem internet mesmo. Sim, ela libera a internet. Já tá acontecendo agora. Mas, antigamente, a gente não vivia sem... E ninguém... Não tinha nem o celular, né? Você não ligava. As pessoas, elas estão dependentes, elas estão viciadas nisso. E tipo, eu tenho que responder em tempo real, eu tenho que responder na hora. Não, eu coloco um horário, 3 vezes ao dia, o horário de ver. Claro que, se for vendedor, ele trabalha com isso. Então, vendedor, atendente, beleza, o trabalho dele é ser interrompido o dia inteiro e interromper as pessoas o dia inteiro. Esse é o trabalho dele. Agora, se o seu trabalho é mais administrativo, é mais estratégico, se o seu trabalho é de liderança, você ficar full time nas redes sociais, o que significa? Significa que você está resolvendo problemas de outras pessoas, você está resolvendo coisas importantes e não importantes, tudo ao mesmo tempo, e você não está assumindo o controle da sua própria vida. Então, eu coloco horários estabelecidos para poder acessar o WhatsApp. Não fico com ele aberto o dia inteiro, né? Então, por exemplo, de manhã, eu faço primeiro as minhas prioridades e depois eu vou olhar o WhatsApp e entender as prioridades de outras pessoas. Inclusive, eu já tenho uma mensagem no meu WhatsApp que o WhatsApp não é importante. Já coloco lá. Se o pessoal achar que eu vou responder errado, porque tem gente que acha, Tati, você é a mulher do tempo, né? Você é a mulher da produtividade. Então você vai ter que responder o WhatsApp imediatamente quando eu te mandar. Falei, é por isso que eu não respondo imediatamente. Porque eu tenho tempo e produtividade. Exatamente, eu tô focada nas minhas prioridades, naquilo que eu fiz uma agenda, naquilo que eu planejei, naquilo que eu sei que vai ajudar a atingir os resultados da empresa, o objetivo da empresa. E no meu WhatsApp chega coisas importantes, mas chega milhares, aliás, é muito mais coisas não importantes do que coisas importantes que chegam no WhatsApp. E a gente acaba tendo que ver tudo para poder chegar naquilo que realmente importa. E esse tipo de coisa que você falou, Tati, é o pilar da indústria, né? Se você for ver o que a indústria faz o tempo todo. Sim. Fazer mais coisas com menos energia no pé da letra, né? Se pegar eletrodomésticos, né? Quanto gastava uma geladeira
produzida 20 anos atrás para fazer o mesmo efeito que ela faz hoje. Hoje elas têm o dobro do tamanho e gastam metade da energia. Quanto gastava por quilômetro rodado um carro há 20 anos atrás, quanto ele gasta hoje? Né? Então, isso é ser produtivo. É ser eficaz, gerar resultado, é ser produtivo. Exatamente. Mas antes de você fazer a próxima pergunta, deixa eu comentar uma coisa aqui com vocês, né? Pro comandante que está ouvindo a gente aqui, se ele está ouvindo esse episódio aqui e sente que a empresa dele precisa de ajuda para crescer, para ficar mais organizada e gerar resultados maiores, ser mais eficaz, o Programa EAG é o método que vai ajudar você a chegar lá. A gente pega na sua mão, viu? É isso aí. Já são mais de 6 mil empresários em 200 segmentos diferentes que confiaram no EAG e viram as suas empresas se transformar, independente do motivo, para crescer, para organizar, para sair do caos. Então, na descrição desse episódio aqui, você vai encontrar um link. Quero convidar você para clicar lá, se inscrever depois de ouvir todo esse bate-papo aqui com a Tati. E tem mais coisa ainda vindo nessa conversa aqui. A Tati está entregando tudo. Então, eu quero que você aproveite, mas assim que acabar, vai lá no link da descrição e clica no link, se inscreve aqui para o Programa EAG, que a gente vai pegar na sua mão. Certo, meu fã? É isso aí, show de bola. Ó, então, ó, vai lá, aproveita, se inscreve lá. A gente vai pegar na tua mão, a gente vai fazer até um diagnóstico com tua empresa, que você vai adorar receber esse diagnóstico para entender qual que é a realidade do seu negócio, quais são os principais problemas e o plano de ação, tá? Então, aproveita para se inscrever aí. Eu tenho algumas perguntas aqui. Eu até coloquei uma ordenzinha nelas aqui para eu poder não esquecer. Para poder tá? ser mais produtivo. Olha só, a gente falou de interrupções ao chefe da quadrilha, né? E eu aprendi ao longo da jornada que a gente tem duas coisas que vão impedir a gente de ser 100, porque é assim, ó, tem uma pergunta mágica, quando a gente começa a estudar, se preparar para fazer mentoria, para lidar com o empresário, para destravar, né? A gente muitas vezes tem que destravar a pessoa que está travado, então a gente aprende técnicas, né? A gente não faz isso na inspiração ou porque a gente descobriu. São técnicas que é estudado. Então tem uma pergunta mágica que a gente faz, é assim, né? Quando o cara quer muito alguma coisa, cara, eu quero muito organizar minha empresa para sair do caos. Beleza, né? O cara falou, quero muito, e aí você vai perguntar assim, né? De 1 a 10, o quanto você está preparado para isso? Né? Então é uma pergunta, de 1 a 10, quanto você está preparado para isso? Né? E às vezes o cara fala 10, o cara fala 8, né? Se o cara falar 10, eu falo, e por que não é 8? Por que é 10 e não é 8? Eu quero que o cara me explique por que é 10. Né? E quando o cara fala 8, eu falo, e por que não é 10? O que falta para ser 10? Né? A gente está buscando o gap, porque assim, se fosse 10, ele já tinha uma empresa organizada, já tinha uma empresa funcionando, a gente tá buscando o gap. E aí eu entendi o seguinte, tem duas coisas que faz não ser um 10. Tem duas coisas que fazem não ser um 10. Uma é obstáculos externos, as interrupções, o chefe da quadrilha. A outra são os obstáculos internos. Então você falou aqui de procrastinação, desorganização, falta de planejamento. Isso tudo é obstáculo interno. Falta de até planejamento. A interrupção pode ser interno, porque a pessoa às vezes não faz agenda e ela fica lembrando, nossa, eu não posso esquecer de fazer esse negócio, meu Deus do céu, eu não falei com aquele cliente, nossa, eu tenho que fazer aquilo lá. E o tempo todo a gente é interrompido com pensamentos internos. Com pensamentos internos. Isso. E aí a gente tem planos. Então, para interrupção, a gente tem lá, vamos fazer um plano de contingência para as interrupções. Então, se você trabalha de um jeito mais visual, você vai lá e coloca uma plaquinha, uma bandeirinha vermelha, tipo, tô ocupado. Você põe uma plaquinha lá, né? Gênio trabalhando, não interrompa, né? Enfim, você vai criar estratégias para evitar as interrupções. Cata o celular, coloca no modo avião, faz um pomodoro, vão ter várias coisas para as interrupções que são distrações externas. Agora, como que a gente lida com as distrações internas? Perfeito. Eu sei algumas coisas, mas eu queria ouvir de você. Como que lida com essas distrações internas? Inclusive, você é fera nessa área também, né? Eu tava estudando seu material lá para a empresa, eu falei, nossa, tem tudo a ver. Produtividade e o EAG tem tudo a ver. E a questão da interna é muito a questão de anotar a agenda. Por exemplo, eu tinha uma cliente que ela falou assim, Tati, eu tô perdendo o sono à noite. Eu nunca tive insônia, não sei o que tá acontecendo comigo. E aí eu fui fazer meio que uma sessão de coach com ela, perguntando o que estava acontecendo, e eu entendi. Ela estava muito preocupada, muito ansiosa com as coisas que iam acontecer, ficava lembrando de coisas e tal. E aí eu falei, olha, vamos fazer um experimento. Deixa um caderno do seu lado e tudo que você for lembrando, você vai anotando nesse caderno. E você vai fazer o seguinte trabalho mental, assim.
A partir do momento que eu anotei nesse caderno, tá sob controle. Eu não vou esquecer. Amanhã, quando eu tiver a condição de resolver isso aqui, eu vou resolver. Agora eu vou dormir para descansar e amanhã ter essa condição. Então, só dela passar pro caderno foi melhor. Por quê? Às vezes a gente não anota. Você lembra o negócio, você fica, eu não posso esquecer, eu não posso esquecer. E aquela história da PNL. O não existe. Quando você fala, não pense em um elefante rosa. Não tem como, já pensou. Já pensou. Então, eu não posso esquecer. O que acontece? Esquece, é a lei de Murphy nessa hora. Então, se você não quer realmente esquecer, coloca na agenda, coloca um despertador, coloca um alerta, define um horário que você vai fazer aquilo. E aí você descansa sua mente. Então, eu vejo que os pensamentos acelerados, eles ficam muito, porque a gente usa demais, a gente sobrecarrega esse HD interno que é a nossa mente. Então, esse é um ponto. Do externo, você já citou aí as soluções que eu falo, mas uma coisa que eu falo muito, porque é aquela questão assim, nunca confunda atividade com realização. Então, a pessoa fala, atividade é só colocar uma plaquinha, mas isso não necessariamente vai gerar resultado, não vai gerar realização. Então, qual que seria o processo para que isso de fato funcione de uma maneira eficiente? Primeiro, você tem que fazer um acordo de convivência com as pessoas. Então, seja no trabalho, seja em casa, faça um acordo de convivência. E esse acordo de convivência é sobre você primeiro sensibilizar as pessoas, mostrar o impacto negativo que isso está tendo no seu trabalho. Explica para ele esse estudo da neurociência. Olha, toda vez que a gente é interrompido ou muda de uma tarefa para outra, a gente pede 7 a 14 minutos, calcula com a pessoa e mostra os prejuízos que está tendo. E aí, quando você mostra isso, fala assim, olha, eu vou colocar uma placa aqui. Quem fica em casa pode ser aquele favor não perturbe de um hotel. Quem está no trabalho, a gente se inspira muito naquelas plaquinhas de rodízio, né? Então, verde significa... Uma bandeirinha vermelha, uma bandeirinha verde, tem várias maneiras. Isso. Né? Verde significa interrompa com moderação, porque o foco é reduzir drasticamente as interrupções. A gente já sabe o prejuízo, já sabe o dano que isso gera. Então, verde é interrompa com moderação. Vermelho significa só em caso de vida ou morte. Não me interrompe de jeito nenhum. E tem que ficar assim, discrepante. Porque o que acontece? As pessoas se acostumam com a placa vermelha. As pessoas se acostumam com uma escrita, um letreiro, não perturbe. E elas se acostumam, elas ignoram isso. Se eu faço um acordo de convivência, se eu crio o hábito de colocar isso em prática, e se tem algum sistema de sinalização em que de longe a pessoa vê isso, eu consigo reduzir drasticamente. Já teve caso, assim, de pessoas que falaram, Tati, o trabalho de um mês que estava pendente, que eu não conseguia resolver, eu consegui fazer em 1 semana. Foi incrível. E só esse ladrão do tempo já fez a pessoa ganhar 4 horas e 30 minutos, fora os outros ladrões. Né? Então é um trabalho realmente de conscientização e tem que ter disciplina para tudo isso. Legal. Então, obstáculos externos, a gente pode utilizar de ferramentas, né? Existem técnica de você colocar cronômetro, horário para trabalhar focado. O Pomodoro é perfeito também. Você gosta do Pomodoro? Áreas. Eu gosto do Pomodoro. Eu gosto muito, para a área criativa é muito bom. Para a área comercial eu testei, não foi o melhor. Para a área comercial a gente fez momentos de silêncio. Então de X a X horas é proibido alguém conversar com alguém. Até porque eu vim do ramo comercial, né? E eu falo comercial tem um negócio que eles fazem momento terapia durante o trabalho. Então é assim, você liga para um cliente, o cliente rejeitou, brigou, falou não, tal. Aí eles fazer terapia com o coleguinha do lado e o coleguinha não liga. Exatamente, nem ele nem o colega liga, né? Então já tá perdendo tempo de 2. E aí tem vezes, já peguei no meu departamento, a rodinha do pessoal compartilhando os melhores casos, ou os casos mais inusitados, né? E aí um fala, nossa, o cliente falou agora pra mim e tal, e vai contar a conversa inteira. Aí o outro liga, nossa, que cliente divertido, que cliente engraçado, olha o que ele me falou tal. E aí a pessoa não consegue fazer metade do trabalho. Então, assim, momento de silêncio entre o time. É claro que eles vão estar fazendo maior barulho lá, ligando, comemorando vendas e tal, mas não pode conversar com a pessoa que está do lado para que todos permaneçam focados. Esse é um exercício. E um outro exercício que a gente faz, principalmente para líderes, é a pessoa construir uma pauta. Porque, por exemplo, eu trabalhava no sistema presencial, que era de baias, e eu, como líder, ficava lá junto com o pessoal. Por mais que ficava um pouquinho mais afastado, mas eu via todo mundo e todo mundo me via. Eles tinham uma dúvida, eles levantavam da cadeira deles e eles iam até a mim para fazer a pergunta. Aí me interrompia, fazia uma única pergunta, coisa simples que poderia ser depois, nada urgente, voltava para o lugar deles. E aí o que acontecia? Toda hora eu era interrompida e tinha pessoas que me interrompiam 5 vezes durante o dia. Eu falei, já pensou? Se você escrever uma pauta e me interromper uma única vez para falar sobre os 5 assuntos, é muito melhor. Então a gente começou a ver a questão das pautas também para interromper uma vez só. Legal.
E você começou falando lá sobre... Não foi esse termo que você usou? Deixa eu voltar aqui. Mas eu entendo isso como gratificação antecipada. Você usou... Prazeres imediatos. Prazeres imediatos, né? Por que as pessoas procrastinadoras, elas tendem a ficar no... Porque você falou, a procrastinação é um dos... É um dos vilões, né? Entre Exatamente. os 28 vilões, a procrastinação é um deles. E a gente tem esse negócio da gratificação antecipada, ou, como que você falou aí? Prazeres imediatos. Prazeres imediatos. Tem, né? tem dois motivos. Tem o experimento lá do marshmallow, né? Ai, tem. Maravilhoso esse experimento também. Conta esse Pois experimento do marshmallow e como ele se relaciona com prazeres imediatos ou gratificação antecipada, como que é chamado, e o sucesso no futuro, no longo prazo. Perfeito. Se eu não lembrar de tudo, você vai me complementando aí. Mas a história do marshmallow basicamente eles fizeram um experimento com crianças, né? E eles perceberam o seguinte, deixavam um marshmallow, um doce que para criança é maravilhoso, deixavam ele na frente, só que davam um comando. Ó, você vai ficar por X tempo olhando para esse... 2 minutos. 2 minutos. Olhando para esse marshmallow e você não pode comer. Se você ficar sem comer ele por esses 2 minutos, você vai ganhar o dobro. Você vai chegar e vai ter 2 marshmallows para você comer à vontade. Agora, se você comer agora, você vai ter só esse e não vai ganhar mais. E aí eles fizeram experimento com várias crianças. Algumas não resistiam e comia e ficava só com um. Outras que conseguiam resistir, ganhavam o dobro. Depois de um tempo, já na fase adulta, eles foram ver como que estavam essas pessoas. E eles perceberam que a criança que conseguia resistir para ganhar o dobro eram muito mais bem-sucedidas na carreira, na vida, enquanto aquelas que eram imediatistas e não conseguiam resistir não tiveram tanto sucesso, tanto êxito. Então a gente percebe que sim, é um desafio você falar não às suas vontades, não a si mesmo, mas a recompensa, quando você sabe esperar, sabe o momento certo, é muito maior. Isso é uma coisa que eu falo muito para as pessoas, assim, até nas minhas lives, tal, porque eu falo assim, gente, ou você escolhe pagar o preço agora, ou a conta vai chegar depois. Não tem escolha. Às vezes você fala, eu quero viver o prazer imediato, tal. Só que aí uma hora a conta chega de você não ter dinheiro para dar o melhor para sua família, de você não ter dinheiro para poder desfrutar de grandes viagens, de poder realizar os seus sonhos. A conta vai chegar, as dívidas, os boletos vão chegar. Então, hoje, eu escolho pagar o meu preço. E aí, quando eu escolho pagar o meu preço, amanhã eu posso ter a liberdade, não tem preço, ter a liberdade de escolher a recompensa. Viajar para os melhores lugares, frequentar os melhores restaurantes. Por quê? Porque eu paguei o preço hoje por escolha própria. Então a gente tem o livre-arbítrio. Só que algumas pessoas preferem pagar depois. E pagar depois você não tem liberdade nenhuma. Você é obrigada a pagar a dívida, né? Obrigada a ter que lidar com os boletos. Então, essa questão da produtividade, ela trabalha muito isso. Como que eu posso ter força, disciplina para resistir aos prazeres. Aquela tentação. A tentação, exatamente. Até a tentação de não fazer nada, né? Porque é mais confortável. A lei do menor esforço. Exatamente. O ócio criativo. Que criativo é bom, só que quando é em excesso, a questão é o excesso. Igual o pessoal fala, Tati, Netflix é um ladrão do tempo. Eu falo, depende. Se for em excesso, Mas para você esparecer, para você relaxar, inclusive saiu um estudo na Você S.A. falando que profissionais de sucesso têm tempo dedicado a um hobby. Então é importante você ter tempo dedicado a um hobby, é importante ter um final de semana, é importante você ter tempo de ócio criativo, de lazer. Ninguém tá falando para você não pegar o Instagram, a rede social. A gente usa muito a rede social a nosso favor. Só que a gente sabe a hora certa de usar e o tempo que você deve ficar lá, né? Tava tendo um estudo, as pessoas reclamando que estão sem tempo. Aí foi ver, tem um aplicativo do celular que mede quanto tempo... O cara tem 7 horas de redes sociais. 7 horas de rede social e tá sem tempo. Num dia de 24. Aham. É muito louco. Né? Tá mais tempo daqui a pouco na rede social do que... Um terço do dia. Um terço do dia, praticamente. Um terço do dia ele passa dormindo, um terço do dia deveria ser trabalhando, mas a gente não sabe, né? E um terço agora nas redes sociais. Então, não sobra tempo pra mais nada. E aí você falou, qual que seria, assim, como lidar, né? 2 soluções para lidar com a procrastinação. A primeira solução é sobre ter um objetivo muito claro. Porque, às vezes, o que motiva a Tati a fazer aquilo que ela não tá afim de fazer, mas ela sabe que é importante? É quando eu sei aonde eu quero chegar. Eu tenho um objetivo, eu tenho um propósito muito claro. Então, isso me faz sair da cama cedo, mesmo quando São Paulo tá friozinho. Isso me faz enfrentar a coisa de ter que desligar alguém, mesmo quando ninguém quer desligar
um colaborador, por pior que ele seja, né, a gente fica fugindo, ainda mais se for uma pessoa querida, uma pessoa agradável. Mas isso me faz fazer coisas que eu não tô afim em prol de um resultado maior, porque eu sei onde eu quero chegar, eu tenho clareza de qual é o meu objetivo. Então esse é um dos pontos. E o segundo ponto, o que eu faço comigo? Eu dificulto aquilo que é gostoso e eu facilito aquilo que aparentemente é chato. Como assim, Tati? Uma coisa que eu já fiz, hoje não preciso mais, mas em rede social. Teve uma época que eu desinstalei as redes sociais no meu celular. Se eu quisesse entrar, eu ia lá pra internet, tinha que colocar login e senha todas as vezes, porque eu não deixava o login e senha salvo. Pra quê? Pra dificultar. Porque aí, quando tá difícil você entrar na rede social, você já reduz a entrada. Se é fácil, tipo, eu abro meu aplicativo, abro meu celular, já tá lá facinho. Aí você entra em qualquer minuto. Então eu dificulto aquilo que é... Por exemplo, doce. Eu sou apaixonada em doce. Sou uma formiga em forma de gente. Eu dificulto, eu não compro doce lá pra casa. Se eu for comer na rua, em algum lugar. Mas lá em casa não pode ter doce, a não ser quando eu ganho. Aí acaba com a minha dieta. E o que eu faço pra facilitar aquilo que é chato? Por exemplo, academia. Eu vou pra academia na marra, na força do ódio. Porque eu sei que é importante, eu sei que é necessário, mas não é prazeroso pra mim, não é divertido pra mim ir pra academia. O que eu faço? Eu já deixo a roupa separada. Principalmente quando eu vou pra academia de manhã. Tem dia que eu falo assim, nossa, vou dormir até com a calça já. A meia vai ficar aqui do lado, o tênis vai ficar aqui do lado, facinho, pra eu não ter que pensar. Porque se eu tiver que acordar, escolher a roupa que eu vou vestir, aí eu vou arrumar desculpa, daqui a pouco eu vou atrasar, eu falo, quer saber, vai dar só 30 minutos de academia, nem vou hoje. Qualquer coisa vai ser motivo pra justificar. Então eu facilito fazendo a academia do prédio, com um personal trainer, pra criar sistemas de blindagem e evitar a procrastinação. Uma coisa que eu faço, eu me forço me comprometendo com outras pessoas. Tem um estudo de Napoleão Hill que fala que quando você se compromete com outras pessoas, aumenta em 95% a chance de você realizar. Então, o que eu faço? Em termos de livro, criei um grupo de estudo de livro com meu time. Eu amo ler, só que eu nunca arrumo tempo para ler. Aí, como eu criei o grupo de estudo, eu sei que naquela data, às vezes eu varo à noite, né? Às vezes eu falo, meu Deus do céu, um dia antes. Igual o ser humano, me deixa pra última hora. Eu faço isso. Mas você faz, no final do dia. Pelo menos faz. Exatamente. Então é criar esse sistema de blindagem mesmo, para que você consiga fazer aquilo que não era a sua prioridade, mas você sabe que é importante e deveria ser a prioridade total. É tornar atraente o que é difícil e dificultar o que é... Porque é a lei do menor esforço, né? Sim. A gente sempre vai pra lei do menor esforço. Qual que tem o menor esforço? Pegar o celular e entrar no Instagram é zero esforço. E é bom, é gostoso. Né? Então a gente faz bastante. Aí você tem que dificultar isso. Eu, por exemplo, quando eu vou pro quarto, eu deixo o celular no banheiro, não levo o celular. Porque você tá o tempo inteiro acessando o celular se você deixar eles do lado. Então, enfim... São os hackzinhos que a gente vai usando para melhorar isso. Agora, Tati, deixa eu falar uma coisa. Eu trabalhei com muita gente... a gente trabalha com muita gente jovem. E eu vejo o jovem querendo provar toda hora. Né? Eu falo que eu tenho muita experiência em ser jovem, porque eu sou jovem há bastante tempo. Né? Boa. E eu vejo o jovem querendo provar para mim toda hora. E quando eu tinha 24 anos enfim, eu comecei a contratar as pessoas, eles também falavam isso pra mim, né? Falavam, eu consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. É o multitarefa. E eles querem provar que não, eu consigo conversar no telefone e fazer o meu trabalho, né? Esse negócio de multitarefa, né? Multitarefa é produtivo? Como que é isso daí? Não existe multitarefa. E eu falo isso nas minhas palestras, que eu falo assim, gente, eu sou mulher. Eu defendi o fato que mulher sabe fazer 3 coisas ao mesmo tempo, 4 coisas ao mesmo tempo. Homem que não consegue, mulher dá conta. E aí eu descobri que não. Estudos da neurociência mostraram que é impossível fazer com excelência 2 coisas ao mesmo tempo. Ou seja, eu até consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo, mas com excelência, não. E aí você vê, eu tava vindo pra cá, e aí um carro nos fechou. E aí o Cadu, meu Deus, carro doido tal, que a gente olhou, ele tava com o celular na mão. E era homem. A gente pegou e falou assim, não era pra ser barbeiro, né? Mulher também não é, mas tem esse estereótipo, né? Se fosse mulher, barbeiro e tal. Ainda bem que foi você que falou, né? Eu posso, né? Tem esse estereótipo. A gente falou, era um homem ali dirigindo e tal. Fechou a gente numa curva que não havia necessidade. Mas por quê? Porque tava no celular. Ou seja, dava pra fazer 2 coisas? Dá, mas com excelência não. E é daí que vem os retrabalhos. Eu faço um teste com o pessoal. Eu falei assim, me manda um WhatsApp agora sobre o assunto tal e fala comigo sobre outro assunto. Eu quero ver você falando e escrevendo assuntos diferentes ao mesmo tempo.
Ninguém consegue fazer isso. Eu já tentei, né? Eu tô falando com você, a palavra que eu falo com você é que eu começo a escrever. Eu falo, opa, peraí, essa palavra não era pra vir aqui não. Então não dá pra fazer com excelência. E é onde vem o retrabalho. E tem um estudo da Universidade de Stanford que é muito forte, muito bom. Esse mudou, porque eu era multitarefa. Esse mudou a minha vida a partir do momento que eu vi esse estudo, que mostrou o seguinte: se a gente insistir muito em ser multitarefa, a gente consegue ter mais resultado. A gente consegue expandir no nosso cérebro a área da multitarefa e ficar cada vez melhor nisso. Só que, como nem tudo são flores, à medida que a gente expande a nossa capacidade multitarefa, a gente diminui outras capacidades do cérebro, como, por exemplo, a de inteligência emocional. Aí hoje a gente começa a entender, né? Por que as pessoas andam tão irritadas, tão intolerantes hoje em dia? Porque reduz a inteligência emocional, reduz a criatividade, porque diminui também o nosso poder de reflexão e a gente fica viciado em irrelevâncias, viciados em pequenas tarefinhas do dia a dia que não acrescenta nada. Então são 4 coisas negativas para uma coisa meia boca, porque ninguém vai ser muito bom em fazer várias coisas ao mesmo tempo. E uma coisa que as pessoas confundem, uma vez eu estava dando treinamento numa empresa, ela falou assim, nossa, mas todo tempo o nosso líder fala que a gente tem que ser multitarefa, porque a gente tem vários clientes. Aí eu peguei e falei, peraí, multiprojetos é uma coisa, vários clientes é uma coisa, multitarefa é a outra. Você pode atender vários clientes e você pode ter vários projetos, mas não ao mesmo tempo, no sentido de como você vai falar com 2 clientes ao mesmo tempo? Não dá, você vai pegar 2 telefones e conversar com os 2 ao mesmo tempo, você tem que ter seus clones para isso. Então não é multitarefa, é multiprojetos. E até para o multiprojeto funcionar, você precisa ter uma gestão do tempo, uma agenda muito definida ali. Porque é muito comum a gente não querer fechar, por exemplo, com agências. Por que a gente não quer fechar com agências ou terceirizados? Porque eles têm tantos clientes que eu fico deixado de lado, né? Que por mais que eles sejam experts, eles não conseguem dar atenção devida para mim. Então, é um desafio também ter vários clientes e vários projetos rodando ao mesmo tempo. Ô Tati, quebra aqui uma barreira então de pensamento. Não dá para fazer as coisas ao mesmo tempo, mas a gente pode enfileirar? E ao sim. passo que você vai terminando cada uma, você faz a próxima, e podem ser tarefas diferentes, você pode fazer com excelência, mas separando, fazendo uma coisa de cada vez. Eu falo isso pro meu filho direto, filho, faz uma coisa de cada vez. Ele tá jogando, ele tá no celular, ele tá fazendo ou fala no celular, ou joga, né? Você pode enfileirar, faz uma coisa de cada vez. É exatamente isso. E na hora que você falou do seu filho, eu lembrei acho que foi Valdez Ludevic, um palestrante. Ele comentou da geração nova, né? Geração Y. Ele falou, nossa, é impressionante, né? Tá fazendo o dever de casa na frente da televisão, ouvindo o som, dando palpite na conversa da mãe e ainda passando o pé no cachorro, tudo ao mesmo tempo, né? Maluco. Loucura. Só que aí, o que a gente tem visto? Nunca se falou tanto de estresse. Nunca se falou tanto de burnout, de depressão. Nunca viu tantas pessoas... Exatamente, nunca viu tantas pessoas com TDAH. Então, assim, aí a gente começa a entender os efeitos colaterais dessa nova era que tenta fazer tudo ao mesmo tempo. Não nos faz bem. O ser humano foi feito para fazer uma coisa de cada vez. E se você quer ser mais produtivo, é o poder do foco. Focar não significa, eu sou uma pessoa focada. Eu foco em 10 coisas ao mesmo tempo. Não. Foca é uma coisa de cada vez. E aí, qual que é o segredo para quem tem vários projetos ou para quem tem várias tarefas no dia? Justamente isso, faço um, depois faço outro, e vai dando até aquele sentimento de missão cumprida. Nossa, realizei essa. Não tem realização maior do que você ir ticando. Nossa, mais uma tarefa cumprida, executei, isso aqui resolvido, isso aqui resolvido. Mas é uma coisa de cada vez na sequência. Legal. Isso daí é um lance de trabalhar a agenda. A gente... quando termina o programa, o primeiro encontro do programa EAG, a gente ensina como trabalhar a questão de projetos na agenda, né? E é uma coisa muito simples, né? Pô, o cara tem um projeto, aquele projeto só vai acontecer se você colocar ele na agenda, senão ele não acontece. Então você precisa bloquear o dia na tua agenda para trabalhar aquele projeto e acabou. E no dia que você está trabalhando aquele projeto, é só aquele projeto. Enfim, ou no dia, ou no bloco que você determinou para aquele dia, que você trabalha aquele projeto, porque senão não acontece, né? A gente entra no dia, o dia começa a atropelar, é o boleto para pagar, é a briga com o filho, com a filha, com o namorado, com a esposa, com o pai, com a mãe, é um monte de coisa com o cliente reclamando, pronto. Se você não trabalhou a agenda, você se perde nesse piloto automático aí, e aí a produtividade vai embora, né? Por isso que a gente vê pessoas com uma ideia engavetada há anos,
E aí ela fala, nossa, eu tive essa ideia, eu ia fazer isso, mas não faz, né? E a gente que tá nos mesmos masterminds aí, eu uso o mastermind como se fosse meu chefe, sabia? Porque a gente que é empresário não tem ninguém que manda na gente, né? Então, às vezes, você vai procrastinando e nem vê. Aí eu uso o mastermind, eu crio meta entre um e outro encontro, e aí eu fico assim, eu tenho que chegar lá com esse resultado aqui, porque me incomoda, eu sou muito competitiva, né? Então me incomoda todo mundo falando, nossa, tô tendo resultado nessa área, tô tendo resultado nisso. Eu falei, por que eu não tô fazendo ainda, gente? Tá funcionando pra todo mundo, eu tô perdendo tempo. Então, por exemplo, esse ano eu defini que eu vou fazer a internacionalização. Falei, vou internacionalizar. Aí eu fui no encontro, aí eu vi um monte de gente internacionalizando, dando certo e tal, e eu parada, né? Eu só acudindo as coisas do dia a dia. Eu falei, o quê? Vou colocar prazo. E aí aquela questão de jogar o chapéu do outro lado, e depois você correr pra ir buscar. Porque aí eu peguei e falei, vou colocar um prazo, vou colocar uma data, e aí eu não sei o que eu vou fazer até lá não. Ainda bem que agora tem inteligência artificial que nos ajuda, né? Já vou pegar a Tati ali pra traduzir tudo e vamos pro próximo passo. Muito bom. Vamos lá. Deixa eu contar uma outra coisa aqui para os comandantes, né? Antes de passar aqui, infelizmente a gente vai chegar na hora dos comandos. Mas antes de explicar para você o que são os comandos, Tati, para o comandante que está aqui, assim que acabar esse episódio com a Tati aqui, você vai poder, se você estiver acompanhando a gente, assistindo no YouTube pelo computador, vai aparecer um QR Code aí, ou assistindo na TV pelo YouTube, tem um QR Code. Se você clicar nesse QR Code, ele vai aparecer um caminho para você e você vai comentar EAG. Se você tiver no celular, você vai clicar no link que tem na descrição e aí você vai comentar EAG. Ou se você for no Instagram e fizer um comentário EAG, você vai receber a possibilidade de preencher um diagnóstico 360 da sua empresa. E eu vou falar para vocês, esse diagnóstico está no estado da arte. No marketing digital tem esse termo, né? Tá no estado da arte. Em todos os aspectos. Ele é bonito, visualmente falando. Ele tá muito bem construído, então você não vai precisar de ajuda. Você vai conseguir ler o diagnóstico da sua empresa, entender o que está acontecendo e ter alguns planos de ação que você pode fazer para resolver isso. Ele tá bonito pela forma do conteúdo, a facilidade que tem de preencher e a velocidade com que você tem a devolutiva. Então lá tem tecnologia, tem um capricho do time que desenvolveu isso aqui em parceria com a gente e você vai ter acesso a um diagnóstico. Ele é totalmente gratuito. Basta você fazer isso aqui que eu falei, fazer o comentário EAG, E de escola, A de amor, G de gato, tudo junto e você vai ter acesso. Lá o time preparou para você esse diagnóstico. Certo, meu fã? Certo, meu fã, que legal. Vamos passar para os comandos? Vamos explicar para a Tati o que são os comandos? Comando é o que a gente chama de insight, de sacada. Qual que foi, né, o insight, a sacada que você teve? A gente aqui chama de comando, porque a gente fala com os comandantes, então os comandantes têm que estar no comando. Qual o comando você pega aqui de toda esse nosso bate-papo, onde a gente deu passo a passo, onde a gente falou de vários temas aqui, comunicação e produtividade. Eu tenho alguns aqui que eu fui anotando ao longo da nossa conversa. Então, um comando que eu peguei ali logo no começo foi pequenas vitórias, né? A gente poder olhar para as pequenas vitórias. É um comando que ele tem um poder de transformação gigantesca, né? O Wesley Delanogar, ele fala que a excelência ela é você fazer pequenas coisas triviais somadas, né? Isso daí que vai trazer excelência. Então, se a gente vai tendo pequenas vitórias, pô, acordei, né? Trabalhei minha respiração, consegui cuidar da respiração, é uma pequena vitória. Levantei, escovei os dentes, fui para academia, treinei, uma pequena vitória. Voltei da academia, fiz minha oração, uma pequena vitória. Peguei um livro, li 15 minutos, é uma pequena vitória. E a gente se acostumar com essas pequenas vitórias, no final do dia, é isso que vai trazer excelência. Então esse foi um comando que eu peguei, né? Eu gostei dos 5 passos, né? Abertura, promessa, storytelling, método e gran finale. Eu anotei aqui ainda, o improviso nunca leva ninguém à excelência. Então foi um comando que eu peguei aqui. E eu peguei outro comando, o chefe da quadrilha é a interrupção. Lidar com o chefe da quadrilha. Tem outros aqui, mas agora eu vou deixar um pouquinho para vocês, senão eu roubo os comandos de todo mundo aqui. Aqui o meu já foi. Mas eu tenho um que você falou aqui. Nada é capaz de parar uma pessoa que sabe claramente aonde ela quer chegar e nunca desiste. Exatamente. Esse pra mim pegou. Que legal. Muito bom. Uma coisa que da nossa conversa que ficou clara é aquela questão do
dificultar aquilo que é prazer imediato e facilitar aquilo que é chato, mas que precisa ser feito. Né? Então, como que a gente pode criar esse sistema de blindagem para que a gente possa ter disciplina? Porque uma frase que eu tenho muito é: você nunca vai ser extraordinário em nada antes de ser constante. E ser constante não é uma tarefa fácil, né? Porque é sobre repetição. E principalmente para mim, eu que tenho uma mente criativa, repetição às vezes é chata, é desgastante. Só que a repetição, ela ajuda no DNA da empresa, você tem que repetir a mesma comunicação sempre para o time. A repetição te ajuda a construção do seu branding. Se nas redes sociais você não repete com constância as coisas, você perde até o direito autoral. Esses dias eu tava brincando, eu falei, gente, eu criei uma frase e aí eu falei poucas vezes. De repente uma pessoa gostou dessa frase, começou a repetir, a frase virou dela, entendeu? Porque quem repete mais toma posse. Então a repetição, ela é crucial para tudo. É para o seu branding, é para o DNA da sua empresa e é para sua consistência e disciplina. Repetição. A gente falou muito disso hoje, né? Falou que legal. Sintonia. O segredo tá na repetição, né? Repetir. Isso daí vai trazer. É igual, pô, eu vou pra academia, né? Você vai fazer basicamente durante 10 anos os mesmos exercícios com algumas variações diferentes. Mas está repetindo ali. Você vai fazer supino, você vai fazer agachamento, você vai fazer leg press, você vai fazer a passada, você vai fazer o tríceps, o bíceps. É repetição. Quando você vai ver, o músculo, o corpo toma a forma que você gostaria. Mas só vem com a repetição. Show de bola, show de bola. Fantástico. E Tati, quem quiser achar você, ou pessoa que quer ser mais produtiva, ou que quer ter uma comunicação melhor, fazer uma mentoria para poder, enfim, fazer grandes apresentações para clientes ou mesmo se tornar palestrante, como que essa pessoa te acha? Ó, eu tô em todas as redes sociais, então tem o Instagram, tem o YouTube, e tudo tá pelo meu nome, só que o Tati tem um H no Ti, então é T-A-T-H-I, e o DeAngelo é complicadinho, mas eu acho que vai estar descrito aqui, né? Vai ficar mais fácil pro pessoal, senão eu sou letrar, mas já vai estar descrito. Tá, joia. Então, ó, na qualquer rede social, procura ali Tati DeAngelo, vai estar aqui no descritivo do vídeo, vai ter, a gente vai colocar as redes sociais dela. Então, se você quiser aumentar sua produtividade aí, precisar de ajuda, fala com a Tati. Se você quer se tornar um palestrante memorável ou um comunicador memorável, procura a Tati, conversa com ela. Muito bem. Eu quero fazer 2 coisas aqui. Primeiro, não vão acabar com isso aí, né, Tati? Ajuda a gente a fazer um grande finale aqui. Por favor. Né? Então, se você, comandante, gostou desse conteúdo aqui, vou pedir para você dar um like pra gente saber que você gostou e fazer mais conteúdos com essa pegada aqui. E aproveita para compartilhar, segue a gente nas redes sociais, a gente tá produzindo conteúdo todo dia lá, não é isso, meu fã? É isso aí. E eu queria fazer um grande finale, Tati. Vai, solta uma frase bem bonita aí pra gente fazer um grande finale. Ó, pensei numa frase aqui agora que tem a ver com medo, porque eu fiquei pensando, o que mais que pode parar alguém para ela impedir de ter sucesso? Sendo que todas as técnicas, todas as ferramentas já estão aí disponíveis para todo mundo, então geralmente é o medo que nos impede, o medo de agir, o medo de entrar em ação. E aí eu gosto muito de uma frase que fala: o medo que você não enfrenta se torna o seu limite. E nós nascemos para ser ilimitados. Então bora enfrentar o nosso medo e conta com a gente. Uou, valeu, comandante. O medo que você não enfrenta se torna o seu limite. Fui!